Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Calef, professor de História. Hoje eu estou aqui com o Mateusão. Se apresenta aí, Mateusão. E aí, meus amigos? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vai lá, Picles. Satisfação, galera. Tamo junto, hein? Vamos conversar hoje muito sobre história de Goiás, geografia de Goiás, né, Calef? Perfeito. Pessoal, hoje a gente traz uma temática muito legal aqui para vocês, né? Pensando aí em vários vestibulares, como o EG, o NIRV, né? Mas agora em especial a gente está pensando na UEG, né? Que é esse novo curso de medicina. E a temática é uma temática que cai com muita recorrência na prova da UEG. A gente está contando com isso, que é a história de Goiás, né? Iremos nesse primeiro capítulo, nesse primeiro episódio, né, trabalhar um pouquinho sobre os ciclos econômicos de Goiás. Lembrando que Goiás está dentro de um contexto essencial, é difícil não pensar Goiás sem pensar em mineração. Até porque a chegada dos primeiros portugueses ou os primeiros bandeirantes paulistas em Goiás está associado diretamente com a mineração, né? E a partir do início do século XVIII, nós temos aí a descoberta do ouro ali nas proximidades da cidade de Goiás. Muita gente acha que o ouro foi encontrado, né, Mateusão, dentro da cidade de Goiás, mas na verdade, pouco abaixo da cidade de Goiás, descendo o Rio Vermelho. Você conhece bem ali, né, Calé? Ali eu conheço, né? Não tem jeito. Vocês também, mas eu morei, né? Todo mundo sabe que eu fiz faculdade e mestrado na cidade de Goiás, então tem um carinho enorme. Então o ouro foi descoberto onde hoje é Buenolândia, um bairro da cidade de Goiás, né? Mas a cidade foi construída um pouquinho acima e começa aí a colonização de Goiás, que fazia parte da capitania de São Paulo ainda, né? Não tinha sido feito o desmembramento, começa aí a ocupação a partir de 1722. Rapidinho, né? Arrumaram um governador, né, para Goiás. Sem dúvida. Marcos de Noronha, né? Marcos de Noronha. Isso, exatamente. Conde mais dos conhecido Arcos. como Conde dos Arcos. Inclusive o palácio que foi construído para sua residência, até hoje, né, se chama Museu Conde dos Arcos. Será que ele é parente do Fernando Noronha? Você sabe, Calé? Ah, não sei não. Acho que acredito que não, né? Só uma coincidência mesmo. A geografia ela tem um papel muito importante em analisar as transformações do espaço, né? Como que essa ocupação do ouro se deu ali no século XVIII, transformando o espaço? O que ela criou, Calef? Ah, cara, eu costumo dizer nas minhas aulas que a mineração ela foi fundamental para a ocupação de Goiás. Por quê? Porque já muitas expedições tinham chegado em Goiás. Nós temos as descidas, que estão conhecidas também como missões jesuíticas. Essas vieram pelos rios também? Também pelos rios, né? Desciam ali até aquela região ali do Triângulo Mineiro, né? O Tietê passa ali perto de São José do Rio Preto. Depois eles subiam andando ou pegavam, entravam em outros rios até chegar ali no Rio Vermelho. A bacia do São Francisco tinha uma importância muito grande para a integração, né? Do Nordeste com o Centro-Oeste e o Sudeste. E as viagens eram mais fáceis nesse momento pelos rios e menos perigosas, né? Lembrando que existia uma infinidade de povos originários nessa época que reagiam contra os invasores que eram os portugueses ou os paulistas, né? É importante lembrar isso. Nós temos a ocupação feita pelos portugueses, né? E pelos paulistas, porque muitos portugueses também vinham desbravar e tentar encontrar o ouro, mas paulistas também, porque São Paulo, é engraçado isso, São Paulo hoje é o estado mais rico do Brasil, indiscutivelmente, né? Mas naquela época era pobre. Esses dias eu fiz um levantamento, trabalhando em uma temática de história do Brasil. Era chamado Vila de São Paulo, né, naquela época. Eu fiz um levantamento, São Paulo, em 1850, tinha 25 mil habitantes. Olha que loucura. Pouco demais. Hoje mais de 10 milhões. Em 1950... 1850, porque o ouro em Goiás é 1722, né? Bem próximo dessa época, já cogitou-se pela primeira vez mudar a capital para o centro do Brasil, né? Ficar perto do ouro, né? É melhor do que ficar perto da cana, né? Inclusive assim, a capital era Salvador nesse momento, né? Quando foi descoberto o ouro em Goiás, a capital era Salvador. Vai ser durante as reformas pombalinas, né, que eles decidiram transferir para o Rio de Janeiro. Era importante estar no litoral porque o Brasil era uma colônia, era mais fácil o deslocamento das riquezas, né? Então era importante que seja no litoral, mas que fosse mais perto da mineração. Calef, e você falou um termo aí, arraial. O que são os arraiais ou arraiais?
É porque o Arraial ele não tem a infraestrutura política, Mas né? ele é um núcleo urbano? Ele é um núcleo urbano. Então eu né? posso dizer que a ocupação aurífera, ela foi responsável pelo primeiro surto de urbanização aqui no Centro-Oeste. Isso é fantástico, né, Pico, que você traz. Por exemplo, qual era o estado, até basicamente o início da República, com o maior número populacional do Brasil? Bahia? Não, era Minas. Minas Gerais. Por que Minas? Por causa da mineração. Cara, é impressionante, né? O quanto a mineração urbanizou o Brasil. Se você pegar as maiores cidades do Brasil, óbvio, né? Rio de Janeiro, capital, Salvador, primeira capital colonial, e depois você vem para Vila Rica. Por quê? Aonde tinha ouro, tinha fluxo. 1717 Vila Rica, 19 Cuiabá. Aonde tinha ouro, isso, e depois Goiás, né? Depois E é Goiás. engraçado, porque todo mundo fica nessa dúvida. Como assim? Goiás depois. Goiás está antes do Mato Grosso. Foi justamente nas viagens entre Minas e Mato Grosso que eles acabaram descobrindo o ouro em Goiás. O acesso ao ouro em Goiás é muito difícil. Eles estavam tentando era sair fora dos índios Goiás ou não tem nada a ver? Não, cara, inclusive eu fico muito tempo durante as minhas aulas de Goiás, trabalhei uma aula aqui no Marista, vou pro Bueno na próxima semana, desconstruindo essa ideia, né? Foi feito um resgate arqueológico, curiosamente pela minha mãe, né? Na cidade de Goiás, onde descobriram que na cidade mesmo não tinha tribo indígena, não. Né? Aquela lenda de que Bartolomeu Bueno da Silva, filho, o Diabo Velho, colocou aguardente numa panela para assustar os Goiás, aquilo ali possivelmente não aconteceu. Aquilo ali é uma lenda. Para você mitificar o bandeirante como um grande herói, né? E o que hoje nós desconstruímos na universidade, nas escolas. A mineração também criou uma infraestrutura em Goiás, né? Sem dúvidas. De estradas que articulavam com o Sudeste. Sem dúvidas. De cidades. Cara, ó, sabe uma coisa Onde eles interessante? passavam, virava uma cidadezinha. Eu né? fiz um trabalho de campo no que hoje é uma fazenda, mas naquela época, no século XVIII, era uma cidade do ouro, um arraial do ouro. A cidade de Ouro Fino. sim. Eu conheci lá as lavras do ouro, né? O tipo de mineração de ouro de aluvião que se dava ali na beira do Tática rio. da bateia, né? Técnica da bateia. Isso, só que hoje Ouro Fino não existe mais, né? Só os escombros de uma igreja e o resto tudo pastagem. Eu conheço Ouro Fino. Ao mesmo tempo em que o ouro criou uma infraestrutura e urbanizou Goiás, quando o ouro acabou, que foi 50 anos depois, as pessoas foram embora e houve um esvaziamento Ninguém queria ficar em demográfico. Goiás, né? Cara, Picos, o que você fala é espetacular, cara. Porque eu já vi outras regiões, lá próximo do Faina, existem vilas, cara, inteiras, que não existem mais, são vilas fantasmas. Sim, o ouro ele fan- traz, mas ele leva. Exatamente. Ele leva. Algumas E é coisas rápido, ficam. né, amigo? Algumas coisas ficam. Goiás ficou, Pirinópolis ficou, algumas. Inclusive alguns. Goiás era Arraial de Vila Boa e Piri. Na verdade, Belo Monte. Arraial de Santana. Santana. Depois, aí depois vira uma Vila Boa de Goiás, porque aí passa a ter uma infraestrutura governamental, né? E aí depois vira uma cidade, né? Mas esse processo para transformar na cidade é pós-independência do Brasil, né? Mas, assim, só para a gente fazer uma linha para os meninos, né? E aí a gente poder dar sequência. O que o Picos falou muito legal, Matheusão, porque, olha, o ouro traz, então, fluxo populacional, o ouro traz urbanização, infraestrutura governamental, desenvolvimento do comércio, missões jesuíticas, ou seja, um processo de interiorização do Brasil. Ele acaba. Muito rápido. E muito né? rápido. Inclusive, o Nasser Chaou, professor da UFG, eu li um pedaço da tese de doutorado dele, ele fala Escreveu muito sobre o Goiás. ciclo do ouro. O Nasser Chaou, ele fala que o ciclo de Goiás foi ridículo, de tão rápido que foi. Mas Goiás chegou a liderar a produção de ouro. Chegou Minas Gerais foi uma pouco produção, tempo, né? não um período apenas, né? Se você pegar todas as produções, Minas, Goiás e Mato Grosso. Posso Goiás dizer por que marca- que o ouro acabou rápido? Claro. O tipo de mineração que se dava era superficial. Sim. Era lavar cascalho na beira do rio, né? É ouro de aluvião, né? Não havia técnica para minerar em profundidade. Sim. Então, Nem tecnologia, né? da mesma maneira que encontrou o ouro com facilidade, o ouro acabou muito rápido, porque era um ouro de superfície, não havia técnica para fazer outro tipo de mineração. Eu até estudei um outro tipo de mineração lá em Goiás, a mineração de morro. Eles faziam um buraco na serra, mas era muito instável, havia desabamentos, então não funcionou muito bem. Mas o ouro acabou rápido porque era um ouro de superfície, não havia técnica para minerar em profundidade. Eu costumo falar, Picles, que o ouro não acabou.
Verdade. Porque até hoje nós temos mineração, inclusive em Goiás, lá no Faina Faina. também tem, né? Tem uma empresa chamada Orinoco que extrai ouro até hoje, lá do Faina. Acabou foi a tecnologia e as técnicas, né? E assim, é tão engraçado porque eles, por exemplo, exploravam ouro aqui na área. Então tirava ali, né, uma quantidade significativa de terra, cascalho, porque o ouro de aluvião ele é misturado com areia, com barro, com cascalho, né? Exatamente. E eles jogavam aquele acúmulo de terra num local ao lado, que também tinha ouro. É um muro de arrimo, né? Eles faziam um muro de arrimo para desviar um pouco do rio né? ali, né? E minerava. Eu visitei os muros de arrimo em Goiás, em Pirinópolis. Pois é, aí vamos dar sequência então. Olha que legal, né? Vamos falar da decadência do ouro? Vamos lá. Então, aí a partir de 1780 em Goiás, você vê um ciclo de 50 anos, um pouco mais de 50 anos, pouco mesmo. 1780 nós temos a decadência do ouro, né? Como o Picles citou, né? Nós estamos falando, século XVIII, nós estamos falando aí de falta de técnicas, de tecnologias, de experiência. Olha que interessante, os escravos tinham mais experiência na extração do ouro do que os próprios mineradores. Por quê? Porque eles trouxeram escravos africanos do noroeste da África, naquela região que eles chamam de África da Mina, né? Ou região da Mina, aonde tinha mineração. Os iorubás, na Então Nigéria. os caras vinham pra cá sabendo minerar, melhor do que os próprios mineradores, donos das datas e das lavras auríferas. E aí esse ouro acaba. Ok, e agora? Mateusão, e agora? Todo mundo vazou. Nós temos uma fuga, perfeito. A venda de escravos, por exemplo, eu escrevo, vocês sabem disso, nós somos muito amigos, né, gente? Que eu escrevo sobre a africanidade na graduação e no mestrado. A maior parte dos escravos são vendidos para São Paulo, porque é uma mudança do ciclo econômico, vai passar para o café, ou para o Nordeste. Mas muitos muitos negros ficam, e muitas famílias começam a se constituir, né? E aí, qual a atividade econômica que agora eu vou desenvolver? O padre Luiz Palacin, que foi professor da UFG, espanhol, professor da UFG, que escreveu, muito sobre a história de Goiás, pessoal. Saint-Hilaire também. Muito citado. O Saint-Hilaire foi um viajante. O Luiz Palacin deu aula na UFG até o quê? A década de 80. É uma das principais bibliografias sobre geografia e história de Goiás. Ele é espetacular. Claro. Sim, Orieste Gomes, na geografia o Orieste. Claro que uma visão etnocêntrica ainda, né? Mas espetacular. Eu comecei a dar aula de história de Goiás dentro do Palacin. Depois o Wilson Rocha, que aí ele passa a ter uma perspectiva mais culturalista, né? Mas o Luiz Palacin, ele fala assim, ó, acabou o ouro, o território ficou mórbido. O que é mórbido? Ele ficou morto. Era uma região cheia de doenças deixadas pela mineração, muita pobreza, muita desigualdade, né? E aí... Como sobreviver num território que está em crise, né? Que está em decadência. Outra atividade. Vivendo sobretudo da agricultura de subsistência, né? Perfeito. Desenvolvendo as policulturas. Foi um parente do Bartolomeu Bueno que trouxe os primeiros bovinos para Goiás, né? Eu li sobre isso uma vez, eu não sei muito detalhe, mas é interessante, por isso quando eu comento com os alunos, né? Porque os bovinos não são animais da América, né? Eles foram trazidos pelo colonizador. Foi trazido um gado chamado pé duro, né? Para tentar adaptar ele aqui. Mas como viver em um ambiente que fica 6 meses sem chuva, né? O capim natural do cerrado é pouco nutritivo. Mesmo que o gado fosse adaptável à caatinga, o pé duro, ele também foi inserido na caatinga. Mas ele não se adaptou a Goiás porque não ganhava peso, né? Era um gado magro. Cruzaram com outras raças e esse animal foi até colocado para fazer tarefas, atividades nas fazendas. Você estava falando aí da decadência, Calef. Eu imagino que a urbanização ela vai sofrer um outro padrão. E a geografia chama esse padrão de fazenda goiana. Existem algumas ainda propriedades denominadas fazendas goianas desse perfil do período colonial que ainda resistem ao tempo. Uma delas é a Fazenda Babilônia, a caminho de Pirinópolis. Quem conhece? Ou seja, produzia a policultura. Lá é cana, né? A agricultura era de subsistência, a pecuária era para fazer atividades na propriedade, o gado ajudava a moer a cana, a arar o solo, mesmo que o solo era ácido e não favorecia a agricultura também, né? Então foi um período de muita crise, de esvaziamento demográfico. Esse período, eu não sei se a história chama do mesmo jeito que a geografia chama, mas nós chamamos de agropastoril. Uma agricultura de subsistência
uma pecuária pouco desenvolvida, com gado que não havia se adaptado à região. Aham. A gente trabalha também a perspectiva, por exemplo, na transição já para o século XIX, né? Porque a crise do ciclo do ouro, final do século XVIII, né? Como eu disse, 1780. E aí, no início, para metade do século XIX, já após a independência, nós temos a consolidação de algumas famílias tradicionais, né? A gente sempre pensa na família Caiado, né? Mas não é a primeira família tradicional que se desenvolve, não. Nós temos família Veiga Bulhões, Jardins. né? Politicamente falando, a família Bulhões, né? A família Fleury. Os Jardins, Veiga Jardins também é uma família muito tradicional na cidade de Teve Goiás. uma fusão entre uma dessas duas famílias, não Do teve? Ludovico Teixeira, né? Veiga e Jardim eram duas famílias diferentes, né? Ludovico Teixeira é depois. E é bem depois, né? No processo de transferir a capital para Goiânia. Eles não eram da região, eles eram do sul do estado, né? E eram ligados ao Vargas. Vieram derrubar os Caiados. E aí só depois, então nós temos Bulhões, Fleury. Na cidade de Goiás, a família Veiga, a família Jardim, né? Curado, e aí vem os Caiados. No início do século XX, eles chegam ao poder, inclusive. E com a consolidação dessas famílias, a pecuária ela começa a ganhar força em Goiás. Não para exportação ainda, mas para, por exemplo, ofertar esse gado para São Paulo, até porque o gado se transportava. Essa pecuária é certamente extensiva, né? Certamente extensiva, Sim, o gado com criado certeza. solto. Sim. Eu costumo fazer a seguinte análise, porque na época as propriedades rurais em Goiás ainda não haviam se estruturado completamente. Não existia a braquiária A ainda. estrutura fundiária em Goiás não era completamente formada. Então, o criador de gado soltava o animal para o animal pastar de maneira extensiva, até onde o animal ia, ele ia recolher o animal, enfincava a estaca, passava a cerca e falava que era o limite da propriedade dele. Então a pecuária ela contribuiu, entre outras questões políticas, históricas, para a formação da estrutura fundiária de Goiás, né? Muito interessante isso, né, Mateusão? Demais, E eu amigo. gosto de associar também as etapas da produção da pecuária às questões que envolviam relação Goiás e Minas. Por exemplo, quando a gente cria gado, tem a etapa da cria, simplificando, da engorda e do abate. Os fazendeiros de Goiás, eles tentaram produzir gado aqui, mas o gado não engordava porque durante o período da seca, do inverno, o gado emagrecia porque o capim era pouco nutritivo. Então a ideia é de levar o gado para engordar em Minas Gerais ou então na Ilha do Bananal. Falava invernada. Fazer a invernada. E aí levava aquelas boiadas a longas Os distâncias, famosos tropeiros, né? os tropeiros. O gado comia o capim, depois trazia para ser abatido em Goiás. Nesse processo o animal ficava com a carne muito dura, né? E era, enfim, pouco agradável para quem consumia carne dura, né? Carne de gado dura. Então os fazendeiros e também o animal chegava magro, né? Porque ele Perdia muito peso. caloria na viagem. Aí os fazendeiros tiveram a ideia de fazer a etapa da cria aqui, engordar e abater em Minas Gerais. Só que a maior lucratividade fica para quem abate. Então os fazendeiros de Goiás lucravam relativamente pouco, porque o gado engordava e era abatido em Minas. Então, mesmo que a economia da pecuária fosse a principal economia do estado, assim como o período do final do século XVIII, o agropastoril, era uma economia fraca, né? Pouco representativa. Goiás ainda estava isolado. E o imaginário de sertão, de sertanejo, se os consolida sertões, ainda né? mais aí, né? Os sertões, inclusive, né, Pix, como eram chamados aqui a nossa região, não valia absolutamente nada terra em Goiás nessa época e até bem pouco tempo atrás. Até era Vargas, né? Começam as doações e um No processo... século XX, agora, bem, como você está falando aí na era Vargas, aí, terra na beira do Araguaia ali era de graça. Você pegava o tamanho que você quisesse. Hoje, né, as terras em Goiás passaram por uma valorização absurda, né? A gente está aí, vamos dizer, 2 fronteiras agrícolas à frente da atual, talvez. Se trocava terras em Goiás por galinhas, por vacas magras. Hoje a realidade é bem outra, né, Caleb? Vamos aproveitar então aqui, né, pessoal de casa, o momento, né, para a gente poder encerrar esse primeiro capítulo e já começar dando sequência
a essa transição, a construção de Goiânia e Brasília, que aí sim, né, Goiás ganha essa perspectiva mais forte da agricultura, da pecuária e se torna um polo agroexportador. Top. tudo Então mais. esse vai ser o tema do nosso Próximo podcast. podcast. Tamo junto. Valeu, Valeu, Luiz. galera. Eu... Podcast, o seu podcast educacional.